perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Mas perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Mas perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Meu irmão, não abra mão de Deus, porque você é dele, e ele é seu. Você é do meu amado, meu amado é meu. Eu abro mão do mundo, mas eu abro mão de Deus. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Aleluia! Boa tarde, queridas irmãs. É com grande alegria que hoje nós estamos celebrando o nosso tridistrital, Central, Norte e Sorocaba. Eu sou Eglair, estou como SD do Distrito Central e junto comigo caminha a irmã Irani da Igreja Metodista no Ipiranga. Eu também estou como presidente da Sociedade Metodista de Mulheres no Belém. Eu quero deixar com vocês o Salmo 100 para a nossa edificação, versículos 1 e 2. Celebre com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresenta-se diante dele com cântico. Amém. Receba o meu forte abraço. Boa tarde, mulheres e a todos. Meu nome é Irani, sou auxiliar SD da Eclair, do Distrito Central e da Sociedade Metodista de Mulheres do Ipiranga. É um privilégio fazer parte da Sociedade Metodista de Mulheres, onde é um espaço de comunhão e acolhimento e onde eu desenvolvo meu aprendizado como mulher e que influencia na minha vida, e no meio familiar e de amigos e também na minha caminhada cristã. Gratidão a Deus pelas mulheres do Distrito Central, Norte e Sorocaba que estão participando dessa celebração e que Deus nos dê saúde, alegria, motivação, estratégia, discernimento e sabedoria para nós continuarmos na nossa missão de viver para servir. Vou ler um versículo que encontra em Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, o seu valor muito excede o de finas joias. Amém?
Boa tarde, irmãs. Graça e paz a todos, em nome de Jesus. O meu nome é Odila da Silva Sokolowski. Eu sou da Igreja Metodista no Ipiranga, terceira região. Estou muito grata e muito feliz por poder participar dessa reunião. Que essa reunião seja uma reunião muito abençoada, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a cada uma de vocês que está participando dessa reunião. Muito obrigada, Célia, pelo teu convite. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Eu quero deixar hoje para vocês um versículo que se encontra em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Amém. Que Deus os abençoe a todos. Que seja uma reunião abençoada, em nome de Jesus. Amém. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como é de começar, pois alivia minha alma e vive toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Graça maravilhosa de Jesus, fundamento é sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dai. Maravilhosa graça, traz vida perena, por ela perdoado, tua maçã sandeia, ela abrandou meu fardo, gozo de Deus agrado, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa, graça de Jesus, ao firmamento é sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente a mim, é maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandece e glória dai. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz, o seu poder transforma, o pecador falaz. Sou salvo com a verdade, por toda eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa, graça de Jesus, ao firmamento é sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandece e glória dai. Saúde as irmãs na paz do Senhor. Agradeço a participação do distrito. Me chamo Rosemarie, sou secretária da Federação de Mulheres há 24 anos, do Distrito Norte. Estou como presidente da Sociedade de Mulheres da Igreja
local de Vila Galvão há 48 anos. A Sociedade de Mulheres, para mim, tem um grande significado. Foi um aprendizado, participei de cursos de liderança, capacitação e tive um grande crescimento espiritual. Encontros que envolvem outras mulheres de outras igrejas, congresso, todas essas atividades da sociedade, federação e a confederação de mulheres me ofereceram. Espero em Deus que outras irmãs sejam despertadas. E para esse ministério, e devem continuidade e que seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Boa tarde, queridas mulheres. Que a graça e a paz e o amor do Senhor Jesus esteja com vocês. Eu sou a Eslaine, da Igreja Metodista em Vila Galvão, Guarulhos, SD auxiliar do Distrito Norte. Boa tarde, irmãs. Eu sou a SD de Sorocaba e quero parabenizar a cada uma de vocês que, mesmo nesse momento de pandemia, tiveram um momento especial com cada uma das suas mulheres da sociedade. Uma palavrinha amiga que vocês tiveram já foi muito importante. Pelo telefone, pelo celular, pelo telefone fixo, lendo uma palavra, tendo uma oração com elas. Isso foi muito importante para todos, para todas nós que estamos assim, sem poder nos ajuntar. Obrigada, irmãs. Deus abençoe cada uma de vocês. Um beijo no coração de cada uma. Graça e paz às amadas irmãs presentes nesse encontro tridistrital, onde nós conseguimos reunir 3 distritos, né? O Distrito Norte, o Distrito Central e o Distrito de Sorocaba. As mulheres aprenderam nesse tempo de pandemia a continuarem juntas, né, usando a tecnologia a nosso favor. Então, na qualidade de assessora episcopal junto à Federação de Mulheres, eu quero trazer a minha palavra de saudação a todas vocês, não só as SDs, mas também as mulheres das sociedades presentes nesse encontro, e dizer que é um momento muito especial quando nós nos reunimos, quando nós nos juntamos, porque quando nós nos reunimos, nós nos tornamos fortes, nós nos fortalecemos, a gente vai recebendo força uma da outra, e essa força que nós recebemos nos fortalece e nos ajuda a enfrentarmos tempos difíceis como nós temos enfrentado. Então, a nossa palavra muito especial de saudação a vocês, como assessora episcopal, mas também em nome da nossa federação, e dizer da nossa alegria em vermos as nossas mulheres se fazendo presente, se unindo para se fortalecerem e se prepararem para essa missão que Deus nos confiou, de testemunharmos a graça do Evangelho, a graça da salvação. Que Deus abençoe suas vidas e que esse encontro seja um encontro abençoado. Fiquem com Deus. Boa tarde, irmãs, graça e paz. Eu sou a Anísia, frequento a igreja da Vila Medeiros, estou representando as mulheres do Distrito Norte. Eu vou ler Salmos 92, versículos de 1 a 5. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. Agora eu vou fazer uma oração de adoração.
Querido Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós te adoramos, nós te rendemos graças, ó Pai, por tua beneficência em nossas vidas. Só tu és digno da nossa adoração, Pai Santo, porque tu tens sido um Pai amoroso, um Pai presente em nossas vidas, que não nos deixa desfalecer, Pai Santo. Te louvamos, te adoramos e te engrandecemos. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí a tua mão me conduz, a tua destra me ampara. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou, quando volto, e quando eu mesma não sei o que sinto. Tu conheces-me, tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou, quando volto, e quando eu mesmo não sei. Tu conheces-me, tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou, quando volto, e quando eu mesma não sei o que sinto. Tu conheces-me, tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, quando eu mesma não sei. Tu conheces-me. Tu conheces-me. Oh, não
Eu sou Everton, eu sou coordenador aqui do Centro de Acolhida Morada do Sol, um projeto da Amas Catedral. Nós estamos aqui atendendo homens e mulheres do Centro de Acolhida que estão em situação de rua. Atendemos 70 mulheres e 130 homens. E nesse período de pandemia, que desafio grande que a gente está enfrentando. São pessoas aí que muitas vezes não têm os cuidados devido ao que deveria ter. E Deus tem cuidado e abençoado todos os nossos conviventes. Nós tivemos poucos casos aqui. Hoje os nossos conviventes já tomaram a vacina contra a Covid. E aqui a gente faz todo o controle certinho, com máscaras, distanciamento. E nós temos aqui alguns desafios. Nós precisamos terminar aqui algumas obras do AVCB, o Ministério Público tem nos cobrado, e nós temos muitas coisas aqui para concluir. E nós contamos aí com a colaboração de vocês, e convido para que quem quiser conhecer, possa vir aqui conhecer o nosso centro de acolhida, que vai ser um prazer enorme apresentar. Que Deus abençoe vocês grandemente. Eu gosto muito de lembrar daquela saudação do apóstolo Paulo, quando ele fala: dou graças ao meu Deus quando lembro de vós. Isso é uma das igrejas que ele estava a se referir, e uma delas era a igreja de Filipos. Eu igualmente posso falar que dou graças a Deus quando eu lembro de vós, Federação Metodista de Mulheres da Terceira Região, a qual eu tenho gratas e boas memórias, e também agora tão distante, é tão bom nós estarmos juntas. Tive o privilégio de ter esse convite da nossa presidente, a Célia, a qual também tive o privilégio de ser pastora por talvez quase 6 anos, ela e seu querido esposo, Mário Sérgio, e também a família. E tivemos outros momentos em Santana, e também quando era seminarista, nós seminaristas, longe também de casa, tínhamos o carinho de termos uma mulher que sabia que era a nossa mãe espiritual, a nossa pessoa que era responsável por nós, uma programação da Sociedade de Mulheres da Igreja de Rô de Ramos, então, na época, e da Federação Metodista de Mulheres. Então, a Federação sempre está presente na vida de nós, pastores e pastoras. Eu fico muito feliz de trazer-vos a palavra hoje, nesse tema inspirador: mulheres inspiradas por Deus anunciam as boas novas da graça. E por falar em graça, nós, então, trazemos à nossa memória o apóstolo Paulo. Quem é que falou mais? Quem falou mais sobre a graça de Deus. Então, irmãs e irmãos, porque podem ter alguns de vós também a participar dessa programação, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Já trago-vos o abraço fraterno da Sociedade Metodista de Mulheres da igreja local, a qual sou pastora, e também da Federação Metodista de Mulheres da igreja aqui de Portugal. Para este momento, vamos orar ao Senhor, pedindo assim que Ele nos abençoe, nos inspire e que Ele fale conosco. Oremos. Deus de graça, Deus de amor, Deus de misericórdia, obrigada, Senhor, por esse meio tecnológico que temos, de mesmo tão distante, estarmos tão próximos de Ti e podemos unir nossa fé, unir nosso amor a Ti e umas às outras, aos outros, e assim, Senhor, refletirmos um pouco daquilo que o Senhor tem nos ensinado, que temos aprendido uns com os outros. Espírito Santo de Deus, fale conosco. Para isso,
abra a nossa mente e os nossos corações para que nós possamos ouvir as palavras que o Senhor tem para nos falar e também que essas palavras se tornem em ações para nós, para que assim possamos, Senhor, anunciar a cada dia a essa graça maravilhosa, a esse Deus que tem operado sinais e maravilhas entre nós. Que assim nos abençoe o Senhor. Vamos então ver o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer sobre graça. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 10, o apóstolo Paulo vai nos lembrar: sou o que sou pela graça de Deus, e essa graça não tem me sido em vão, pois trabalhei mais do que todos os apóstolos, ainda que não fosse eu propriamente a fazê-lo, mas sim a força que Deus me dá pela sua graça. É com este versículo, irmãs e irmãos, que eu gostaria que nós pensássemos um pouco mais sobre este tema que nos é proposto. Mulheres inspiradas por Deus anunciam as boas novas da graça. E é com um versículo do apóstolo Paulo, então, que nós vamos pensar um pouquinho. E vamos pensar, então, na primeira parte do versículo. Pela graça de Deus, sou o que sou. E esta graça não tem me sido em vão. Graças a Deus, nós sabemos quem nós somos em Cristo. Nós somos aqueles e aquelas que o Senhor nos resgatou. Somos aqueles e aquelas que o Senhor tem nos inspirado, o Senhor tem nos consolado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos dado esperança. É somente pela graça do Senhor que nós continuamos. Nem é aqui preciso abrirmos e falarmos sobre todas as dificuldades que tivemos o ano passado e que esse ano já estamos ao 8º mês do ano, daqui a pouco o ano já se foi e algumas situações difíceis continuam sobre nós. Mas eu gostaria de vos trazer uma questão. Aqui nos diz: pela graça de Deus, sou o que sou. Nós bem sabemos quem era Saulo. E está lá todo o relato no capítulo de Atos, número 9, a qual nós conhecemos muito bem. E se porventura há entre nós alguém que não conhece esse relato, podemos ter visitantes, leia no Novo Testamento o livro de Atos, capítulo de número 9, que vai relatar quem era Saulo, aquele que era inteligente, que era discípulo de Gamaliel, que era um doutor da lei, que era poliglota, aquele que era o perseguidor dos cristãos, aquele que perseguia e até mandava matar e matava os cristãos. Saulo, então, ele sabia muito bem quem ele era antes da graça de Deus. E aí nos diz o relato, em Atos 9, que em uma viagem para Jerusalém, a qual ele ia atrás dos cristãos, na cidade de Damasco, no caminho, ele tem um encontro que muda totalmente a sua vida. E ele, então, neste encontro, em que o próprio Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, coloca Paulo numa situação para ele relembrar quem ele era e, assim, conhecer as possibilidades de sair de uma situação de perseguidor, né, para ser, então, agora perseguido. Antes ele era contra os cristãos,
agora Paulo passa a ser um deles. Nós então entendemos assim que Jesus transforma, o encontro com Jesus transforma as pessoas. Há toda uma trajetória e neste momento Saulo deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, aquele que mais escreveu as epístolas, aquele que tinha os seus discípulos, aquele que é o grande líder, aquele que nos deixa um grande legado, a qual agora nós estamos até a falar sobre essa graça que inunda, graça que é para ser anunciada. Então, irmãos e irmãs, pensando na pessoa de Paulo de Tarso, do apóstolo Paulo, e pensando então nessa primeira parte, sou o que sou pela graça de Deus, e eu sei que essa graça não me tem sido inútil. Paulo sabia muito bem o que ele estava a falar, porque ele sabia quem ele era antes do encontro com Jesus, do encontro com aquele a quem ele perseguia. Paulo sabia todas as coisas que ele chegou a passar pelo amor ao Senhor. Ele foi prisioneiro, ele ficou preso, ele era perseguido, ele sofreu por causa do cristianismo. Então, Paulo, além dele fazer todas as benfeitorias, porque ele tinha muitos discípulos, ele era um grande líder, ele tinha grandes filhos na fé, ele fez as suas viagens missionárias. Paulo sabia então para quem é que ele foi chamado. Então essa graça, e ele fala que foi somente pela força, pela vontade do Senhor. Paulo, em vez de além, que tem algumas pessoas que têm como eu vou falar, um discurso triunfalista, de que é vencedor, de que tudo posso naquele que me fortalece, mas não lê a segunda parte do versículo ou não lê as partes seguintes. Paulo, ele sabe que ele, quando estava fraco, então é que ele se sentia forte pelo Senhor. Alguns estudiosos, e nós sabemos, que falam que Paulo, como está no relato bíblico, tinha um espinho na carne. Nós não sabemos exatamente o que é esse espinho na carne. Talvez alguns outros estudiosos podem ter seus argumentos e falar, o espinho na carne era isso. Mas sabemos que esse espinho na carne é quem deixava Paulo enfraquecido. E era nesses momentos que Paulo era fortalecido pelo Senhor. Estou a falar nisso porque nós, mulheres, muitas das vezes podemos nos sentir enfraquecidas, podemos nos sentir desesperançosas, podemos nos sentir, ainda mais nesse tempo de pandemia, um abraço, a falta de um abraço, podemos sentir tantas coisas que somente encontramos em Cristo Jesus. E aí, igualmente ao apóstolo Paulo, nós podemos falar, pela graça de Deus, sou o que sou. E essa graça não tem me sido inútil. Outra questão também que nós somos inspirados em Paulo é o registro que está na primeira epístola aos Coríntios 11:1, que diz: meus irmãos, sede meus imitadores, assim como eu sou em Cristo Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu sei que para chegar a falar, sede meus imitadores,
como eu sou em Cristo Jesus, muito de nós podemos falar, mas como irei a falar isso se sou uma pecadora, se sou um pecador? Irmãos e irmãs, graças à nossa teologia wesleyana, nós entendemos que estamos rumo à missão, rumo à perfeição. Somos pecadoras, somos pecadores, sim, mas estamos no caminho que o Senhor tem nos proposto. Então, por essa graça de Deus, nós podemos falar. Se tem alguma parte que nós ainda temos pecado, temos confessado ao Senhor, temos pedido ao Senhor para nos ajudar, podemos falar. Sejam minhas imitadoras, sejam meus imitadores, irmãs. Nós, pastores e pastoras, damos muitas graças ao Senhor, porque temos em nossas igrejas metodistas vocês que nos apoiam, que oram por nós, que nos incentivam, que nesse tempo da pandemia, que eu sei, aí no Brasil, tivemos muitos encontros com várias pessoas geograficamente distantes, mas inspirando umas às outras, falando dessa graça, anunciando a graça, mesmo no meio de tanta desgraça, no meio de tantas pessoas que não conhecem a graça de Deus, no meio de tantas coisas difíceis. E nós podemos, como o apóstolo Paulo, a repetir: irmãs, sejam meus imitadores. Talvez vai falar, pastora, mas como isso? Não temos que colocar a palavra do Senhor em prática? Então é isso que nós temos que fazer, descobrir como somos anunciadoras e anunciadores dessa maravilhosa graça de Deus. É nós nos apropriarmos da palavra de Deus, nós continuarmos a confiar naquele que nos chamou, e assim como Paulo, que muitas vezes foi perseguido, muitas vezes se sentiu sozinho, o Senhor se fez presente. O Senhor o abençoou. O Senhor estava com ele, assim como está conosco. Irmãs, como foi bonito e emocionante ouvir o testemunho da nossa irmã Rose. Quantos anos de dedicação à igreja local, à igreja nacional, à igreja regional. Quantas aprendizagens, quantas responsabilidades. Rose, que tempo bom que nós passamos juntas aí no distrito. E como foi bom ouvir isso, uma anunciadora da graça de Deus, mesmo nos tempos difíceis que eu sei que tu passaste. Porque é pela fé, pelo amor que o Senhor tem nos permitido, é que nós continuamos a falar, olha, temos algo bom no meio dessas questões tão difíceis que o mundo todo está a passar, que não somos só nós, são várias e várias famílias. É por isso que esse texto escolhido vem a nos lembrar que nós somos o que somos pela graça de Deus, e essa graça não nos é inútil. É Ele quem tem nos fortalecido. Algumas vezes nós podemos pensar quem eu sou. E aí é difícil nós acharmos uma resposta. Mas quando nós pensamos assim, quem eu sou em Cristo? Eu sou aquele e aquela que o Senhor tem fortalecido, que o Senhor tem permitido a nós nos ajudarmos, a nós nos fortalecermos, a nós chorarmos juntas, ainda que não possamos dar um abraço.
Sede, irmãs e irmãos, imitadores do Senhor, imitadores do apóstolo Paulo, porque ele sabia a quem ele servia, a quem ele imitava. Ele tinha toda essa propriedade. Não podemos ficar acanhados. Temos que colocar a palavra que nós oramos, que nós cantamos, temos que colocar a palavra em ação e mostrar para essas pessoas e continuar anunciando essa graça maravilhosa, graça de Deus. Outra afirmação que nós encontramos do apóstolo Paulo está lá em Filipenses 3,17, a qual ele afirma: irmãos e irmãs, sigam o meu exemplo e imitem também aqueles que vivem de acordo com o exemplo que eu vos dei. Aqui encontramos então, irmãs e irmãos, o apóstolo Paulo exercendo a sua vocação de líder, de quem sabe delegar os cuidados aos discípulos, que ensinando aos discípulos que eles devem e continuam a ser imitadores dele, de Paulo e do próprio Senhor Jesus. Paulo reconhece aqui quem ele é, pela graça de Deus. Paulo reconhece aqui o dom que Deus lhe deu, o dom do ensino. Irmãs, irmãos, quais são os dons que Deus vos deu? Quais são os dons que às vezes podem estar amortecidos? Quais são os dons que tu precisas olhar e falar: pela graça de Deus, eu sou o que sou e eu vou voltar à igreja e eu vou fazer o que Deus tem proposto. Ai, que bom que a Rose continua a ver isso e a permitir ser usada por Deus, apesar de tantas dificuldades, e outras mulheres também, e outros homens também. Que bom quando nós reconhecemos que esse dom, que a graça, não é para nosso bel prazer. A graça é para sermos colocados, a serviço do Senhor. Para continuarmos a crer que somos uma comunidade a serviço, daqueles que precisam. Que essa graça não é para ser guardada, não é? Essa graça, como nós já ouvimos em tantos outros estudos, essa graça é para ser anunciada. É graça sobre graça, é amor, é compaixão, é consolo, é reconhecimento de liderança, é reconhecimento, então, da liderança que o Senhor nos propôs. Que bom, irmãos e irmãs, que também no versículo de número 10 do capítulo de número 12, nós podemos ver, como já foi falado, quando Paulo se sente fraco. E ele sabe que nessa fraqueza é Deus quem o fortalece. Assim, eu desejo que todos vós continuem firmes na palavra do Senhor. Continuem firmes quando o Senhor nos fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, diz o apóstolo, para que de mim habite o poder de Cristo. Deus vos ajude a não termos medo de sermos quem somos, a não termos medo de, por acaso, se perdermos no nosso caminho, nós nos encontrarmos com o Cristo, com aquele que está vivo, com aquele que está ao nosso lado, com aquele que fala: eis que te fortaleço, eis que a minha graça
te basta. Que assim vos abençoe o Senhor, que assim vos fortaleça o Senhor. Lembremos, pela graça de Deus, sou o que sou, mas essa graça não tem me sido inútil, pois trabalhei mais do que todos os apóstolos, ainda que não fosse eu propriamente a fazê-lo, mas sim a força de Deus em mim. Deus tem nos fortalecido. Se assim não fora, nós não estaríamos aqui, longe da família, longe dos amigos, longe da região a qual eu pertenço. Tu não estarias aí a vencer tantos obstáculos como eu sei que tu venceste. Deus abençoe, Deus vos guarde, graça sobre graça. Somos sim vencedores em Cristo Jesus. Somos aqueles e aquelas que reconhecemos em Cristo o que Ele tem feito por nós. Que assim vos abençoe o Senhor. Amém.
Graça e paz. Como algumas pessoas já me conhecem, meu nome é Sônia e sou agente regional da Voz Missionária. Primeiramente, quero agradecer por ter me convidado a fazer parte desse momento tão bonito, né, que é o encontro distritais, e dizer também que a vida como esposa de pastor percorreu assim várias igrejas. Eu nasci na igreja de Osasco, né? Minha avó participava, meu avô, meus pais, festa de Natal, tudo isso a gente participava. E foi aí também que eu conheci meu esposo, o Cláudio Rafael de Medeiros, que foi seminarista naquela época. Depois de algum tempo eu fiz parte da igreja central, né? Até dei aula de criança na escola dominical. Então, para mim, os distritos são muito importantes, porque fizeram parte da minha vida, da minha história. Bom, para falar da voz, primeiro, o que é voz? Né? A voz é um instrumento vocal, né? As cordas vocais, vibração das cordas vocais. É uma forma de comunicação, né? Tem várias formas de comunicação, mas a voz é uma delas e uma das mais importantes. Nós nos comunicamos com nossas amigas na igreja, né? Através da nossa voz, conversamos, nossos amigos também, conversamos, oferecemos a voz missionária, só que agora, no momento, estamos um pouco impedidos de estarmos na nossa igreja conversando com os nossos amigos e amigas. Mas, devagarzinho, a gente vai abrindo as igrejas, a gente vai poder encontrar com os nossos amigos e amigas, que eu também sinto muita falta. Bom, além dessa forma de falar, emitir a nossa voz na igreja, nós também temos outras formas de entrar em comunicação através da nossa voz. Através do telefone, né, para quem não tem celular, através do telefone, convidar, perguntar se quer uma revista, oferecer uma assinatura, para poder estar participando e conhecendo essa revista maravilhosa que é a Voz Missionária. Outra forma de levar a nossa voz física é através do celular, né? Porque a gente pode escrever, né, a forma escrita, impressa, ou então a forma gravada. Nós podemos conversar com nossos amigos e amigas, convidar para ser assinante através da voz, né, da gravação da nossa voz através do WhatsApp. Então, nós temos essa forma, além também da tradicional cartinha, que desde os primórdios, a carta é um meio também de comunicação. Então, essa é a forma como nós temos para nos comunicar com as pessoas, a conhecer melhor a voz missionária. Vou ler Marcos, capítulo 1, versículos 2 a 3. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro ou mensageira, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Nós, mensageiras do Senhor, devemos proclamar a mensagem do Senhor através da voz missionária. A voz que clama no deserto. João Batista estava preparando a vinda de Jesus Cristo através da voz dele. Ele clamava em todos os lugares, principalmente no deserto. Nos momentos difíceis, ele proclamava a voz do Senhor. E nós, o que estamos fazendo com a nossa voz vocal, nossa voz pessoal, nossa voz corporal? Estamos proclamando a voz do Senhor? Uma maneira de proclamar a voz do Senhor é através da voz missionária, levando a voz missionária para uma pessoa, falando dessa voz maravilhosa que fala e fala bem fundo ao nosso coração. Nela encontramos mensagens lindíssimas, além de encontrarmos também a editora, né? A nossa presidente da confederação. Então, nós temos na voz missionária um elemento muito importante para proclamar a voz no deserto. O que nós estamos fazendo então com nossas vozes, com nossa voz, cordas vocais?
estamos usando para proclamar a palavra do Senhor? O que estamos fazendo com a voz missionária? Não podemos deixar essa voz calar. Assim como João Batista não calou no deserto, falando nos momentos difíceis, nós não podemos deixar nossa voz missionária se extinguir, calar. Nós temos que continuar proclamando a palavra de Deus através da voz missionária. E aí? Vamos aumentar o número de assinantes da nossa voz? Vamos proclamar a nossa voz, a palavra de Deus, através da voz missionária? Vamos adquirir mais assinantes da voz missionária para que essa voz não se cale. É um momento difícil? Sim, é um momento difícil. Todos nós sabemos disso e para todo mundo está difícil. Mas a gente sempre arranja um jeitinho de fazer a assinatura da voz. A voz missionária é algo essencial. É algo para o nosso espírito, para a nossa vida em comunidade cristã. Vamos ser assinantes da voz? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todas e todos que nos acompanham neste encontro tridistrital. Meu nome é Célia Jacizin, estou como presidente da Federação Metodista de Mulheres na Terceira Região Eclesiástica. Um privilégio e uma grande alegria participar com vocês deste momento, da mesma forma que senti o agir de Deus sobre minha vida e um toque muito especial do Espírito Santo. Creio que também todas e todos sentiram. Louvo a Deus pela vida das secretárias distritais, Eglair e Irani, Distrito Central, Rose e Weslaine, Distrito Norte, Magda, Distrito Sorocaba, pelo empenho, pelo trabalho, por toda a dedicação junto às sociedades locais e aí junto à federação. A cada sócia, receba o nosso abraço muito afetuoso, na certeza de que vocês não têm medido esforços para honrar a obra do Senhor. Aos pastores e pastoras dos 3 distritos aqui representados, aos superintendentes distritais, o nosso agradecimento, em especial à reverenda Patrícia Regina Moreira Marques, que prontamente aceitou o convite para ministrar a palavra, assim como ela mencionou, eu e minha família fomos pastoreados por ela durante alguns anos e a tecnologia nos permite que mesmo além do oceano, tão distante, em outras terras, ela pode nos proporcionar estes momentos e nos trazer para mais pertinho, e a saudade apertou mais. Que Deus a abençoe, que Deus lhe dê sabedoria, unção, para continuar desenvolvendo a obra que Ele tem confiado à senhora. Nosso muito obrigado. A reverenda Amélia, toda a dedicação, todo o empenho, todo o amor que sempre está junto conosco, nos assessorando. A nossa agente regional, a Sônia, que esteve conosco também, participando. A cada irmã que participou, representando estes distritos, através da música, através da ministração e expressão da dança, de louvor,
e adoração ao Senhor. A cada um que pôde participar direta ou indiretamente, a nossa gratidão. Recebam um abraço muito fraterno. Deixo um convite a você. Reflita com sua comunidade de fé sobre os desafios que as mulheres ainda têm que enfrentar em seu cotidiano e na sua igreja local. Não percamos de vista o nosso chamado de viver para servir. Somos mulheres comprometidas com a missão, dispostas a viver em unidade. Que Deus nos abençoe. Um abraço carinhoso a todas e todos. Até a próxima. Oremos agradecendo a Deus pela oportunidade do encontro, agradecendo a Deus porque nos unimos, nos fortalecemos e saímos daqui renovadas. Oremos. Pai querido, muito obrigada. Obrigada porque nesse dia especial Tu providenciaste esse encontro. Um encontro especial, um encontro de mulheres que te amam, um encontro de mulheres que querem te servir, um encontro de mulheres que são fiéis ao teu evangelho e querem testemunhar a graça do evangelho. E por isso nós te pedimos, Senhor, esteja com cada uma de nós, para que tudo que nós ouvimos nesse encontro, para que tudo aquilo que fez parte desse encontro, as palavras abençoadoras, as palavras desafiadoras, possam ficar gravadas na nossa mente e no nosso coração. E que essas palavras sejam fonte de força para a nossa missão, a missão de testemunharmos o Evangelho. Muito obrigada por esse espaço tão especial na vida das nossas igrejas, que é a Sociedade de Mulheres. Um espaço de acolhida, um espaço de crescimento, um espaço de renovação e um espaço de fortalecimento. Permanece conosco, dispensa-nos sempre a tua graça e o teu amor e abençoa cada uma das mulheres que pôde participar deste encontro. Continua abençoando a nossa federação, as SDs e as nossas sociedades, para que a cada dia nós possamos estar mais fortalecidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o rosto e tenha misericórdia de vós. E assim vos abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém. Deus vos guarde. Um abraço aqui além mar. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te
faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite.